Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo, mais uma vitória do Fogão, dessa vez vencendo a equipe do Bragantino pelo placar de 2-0, né? Gol aí do Álvaro Montoro, que jogador que o Botafogo conseguiu aí novamente no Vélez, né? Lembrando que Thiago Almada, né, que foi vendido para o Atlético de Madrid, também veio do Vélez da Argentina, né? E também aí o zagueiro Barbosa, depois de uma roubada de bola espetacular, fez os 2-0 com cruzamento de Cuiabano, né? Para você ver essas e outras notícias aí, os comentários da mídia, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Com o duelo Botafogo e Red Bull Bragantino, o Fogão venceu em casa. Logo aos 15 minutos, boa troca de passes do Glorioso, que terminou nesse belo gol de Montoro. Esse menino é especial. Ele não é bom. Bom é o pão de queijo aqui da lanchonete. Ele é especial. Que referência. Montoro é um jogador diferente, hein? Também acho. Ainda no primeiro tempo, Barbosa roubou a bola no campo de defesa e avançou até completar o cruzamento de esquerda. 2-0 Botafogo, bela jogada do zagueiro. Olha só. E só não foi mais... Não, aí eu replay, né? Ó, a testada bonita. Só não foi mais porque o Cleiton salvou o chute do Arthur Cabral. E depois o Natan Fernandes. Tem encorpado, né, o Botafogo do David Ancelotti, né? Num momento importante, né? Começar uns mata-matas, esse é um, por exemplo. Ó, mais uma bela defesa do Cleiton. Acompanhando nos canais ESPN. E aqui, no fundo, já a Copa do Brasil, porque começaram as oitavas de final da competição. Vamos ver como foi o jogo no Newton Santos. Botafogo 2, Red Bull Bragantino 0. Olha, o Botafogo bem, hein, no tapetinho. Que bela jogada aí. A gente vê o Vitinho, é quem faz o cruzamento. E o Álvaro Montoro, moleque bom de bola, o Montoro, 18 anos, aos 16 minutos do primeiro tempo, 1-0. E aí, aos 32, o Barbosa. Que contra-ataque espetacular no Botafogo. O Barbosa foi sensacional, roubou a bola lá atrás do Eduardo Sacha, atravessou o campo inteiro para anotar o segundo do Botafogo, recebendo o cruzamento do Cuiabano. Show do Barbosa, hein, Elton? Merecida a vitória, né? Merecida a vitória, principalmente pelo primeiro tempo, né? 2 gols no intervalo de 6 minutos. Mas foi um Botafogo realmente que mostrou repertório, enfrentando um adversário que não vive uma boa fase, mas a gente sabe que é um bom time, né? O Bragantino é um time de trocação e esse jogo tinha tudo para ser dessa forma, Edu. Acabou sendo um jogo onde tivemos, inclusive, o Bragantino com mais posse de bola, e a gente tem visto o Botafogo, né, sendo uma equipe até com posse de bola inferior aos adversários nessa gestão do David Ancelotti, mas é um time que tem muita qualidade nas transições e o segundo gol mostrou isso muito bem, né? Finalizou muito no jogo, conseguiu construir também muito pelos lados do campo. É claro que é um time que conseguiu também fazer essas transições por dentro, porque o Marlon Freitas é o cara que conduz ali o primeiro passe. Tem o Newton acabou sendo titular, né? Um jogador que funcionou muito bem como segundo volante. E tem o Montoro e o Arthur, né? O Arthur ataca a profundidade, o Montoro é um jogador de muita qualidade, né? De trazer da ponta para dentro. O Savarino, que eu continuo dizendo que é um cara subestimado no futebol brasileiro, porque ele é fundamental, inclusive, para esse time funcionar. E o Barbosa, né? Que belíssima jogada, realmente. E a cabeçada, viu, Edu? Olha, tem muito time da Série A que não tem centroavante que faz isso que o Barbosa fez. Acabou sendo um belo gol e uma bela vantagem para o Botafogo para o jogo da volta. Não dá para garantir que está classificado, longe disso, vai ter que jogar em Bragança Paulista para pelo menos, né, manter essa boa vantagem de 2 gols, mas encaminha uma classificação que o Botafogo precisa nesse momento, até para pensar na Libertadores também. Tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Conmebol Libertadores, então vencer o primeiro jogo com uma boa vantagem é sempre bom, né, para quem disputa o mata-mata, e o Botafogo conseguiu fazer isso no seu tapetinho e vai jogar num outro tapete, né, em Bragança Paulista, aliás, um dos melhores gramados da elite do futebol brasileiro, o gramado do Red Bull Bragantino.
A gente vê o Álvaro Montoro ali, como ele traz a bola da direita para a esquerda. Ele tem uma habilidade, realmente, o menino é muito bom de bola. E marcou o primeiro gol, né, com a camisa do Botafogo. E o David Ancelotti, então, conseguindo sua primeira vitória diante de sua torcida, que festejou demais esses 2-0. Botafogo, então, com 49% de posse de bola. O Red Bull Bragantino um pouquinho mais, 51%. Finalizações, vantagem alvinegra, 16-10. No alvo, também vantagem do Fogão, 7-4. Grandes chances, 4-0. 27 ações na área rival contra 10 do Red Bull Bragantino. Cruzamentos, aí vantagem do time do interior paulista, 21 contra 13. Então, primeiro passo nessas oitavas de final da Copa do Brasil. O Montoro joga, hein, Elton? Fala aí. Joga. É difícil dizer se vai ser... vai substituir o Almada à altura, né? O Almada mais experiente, apesar de jovem, mas mais experiente. Mas o Botafogo deu um tiro certeiro, né? A gente sempre elogia, né, o departamento de scout do Botafogo, que acerta mais que erra e traz um cara de 18 anos com muita personalidade, não é, Edu? Assume a posição, joga muito bem, tem essa qualidade, né, de jogar entre linhas com muita velocidade, aparece para finalizar, fazer gols, já deu assistência também. Então, um cara que se encaixou como uma luva nesse time. Já com o Renato Paiva, né, já tinha essa função de meia ponta, né? Ora jogava por dentro, ora aparecia como ponta mais construtor, mas agora joga ali nessa faixa do lado esquerdo, fazendo essa dobra com o Cuiabano, que, aliás, na jogada, né, a gente vê como o Montoro vem um pouco por dentro e o Cuiabano é que ataca o corredor e faz o cruzamento, né, a assistência para o gol do Barbosa. É um achado, né? É um jogador realmente que pode se tornar aí, talvez, o melhor jogador jovem do Campeonato Brasileiro, porque com 18 anos e com a personalidade e o futebol que tem tudo para isso, de ganhar, quem sabe, né, o Bola de Prata no fim do ano. Me parece que ele precisou de um tempo de adaptação, né? Aí muitas vezes entrava durante o jogo, mas agora parece que realmente a camisa do Botafogo está caindo bem demais no Álvaro Montoro. Aliás, o Fogão, à espera do Danilo, a gente até conversava, né, Elton? O Danilo ia fazer uma dupla conhecida do Palmeiras com o Patrick de Paula, pois nessa terça-feira o Botafogo confirmou o empréstimo do Patrick de Paula para o Estoril de Portugal. Vamos ouvir os dois treinadores, o Fernando Seabra e o David Ancelotti, sobre esse primeiro passo, a primeira perna nas oitavas de final da Copa do Brasil, 2-0 para o Fogão. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero, então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Tivemos algumas situações muito boas de cruzamento, de invasão de área, faltou algum detalhe de acabamento, tá certo? Que ao Botafogo não faltou, porque quando teve uma primeira foi muito feliz e eficaz. Então vamos trabalhar nisso para que a gente possa transformar aquilo que a gente produz em gol, né? E ser eficaz também nesse sentido da defesa da nossa área, que em alguns momentos nós já tivemos com mais assertividade. É um momento de sofrimento, mas que se nós tivermos resiliência e continuar trabalhando e entregando o máximo, independente do que estiver acontecendo, mais para frente nós vamos sair com um grupo mais forte. Vamos ver aí o que o programa Esporte Total da Band falou sobre essa vitória importantíssima do Botafogo sobre o Bragantino pelo placar de 2-0. Enquanto isso, deixa aí o seu like e vamos ver aí o que eles falaram neste programa. Muito mais para você agora aqui no Esporte Total.
E a gente vai começar falando da Copa do Brasil. Botafogo saiu na frente no duelo contra o Bragantino pelas oitavas de final. E quem vai contar essa história pra gente é o repórter Tiago Carvalho, direto lá do Engenhão. Diz aí, Tiago, pode chegar? Olá pessoal, tudo bem? Aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo saiu na frente na disputa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Bragantino por 2-0. O Alvinegro foi dominante na partida e no primeiro tempo a equipe de São Paulo só teve um chute a gol. Já o Botafogo, além de criar várias oportunidades, balançou a rede 2 vezes ainda na primeira etapa. Primeiro em uma jogada trabalhada em que a bola chegou em Montoro e ele mandou para o fundo da rede. O segundo gol saiu após cruzamento do lado esquerdo do campo e Alexander Barbosa chegou para de cabeça ampliar o placar, fazendo 2-0. Já na segunda etapa, o Botafogo teve outras chances de ampliar o placar. A melhor delas com Arthur Cabral, que recebeu o passe de Savarino e saiu na cara do gol, mas chutou em cima de Cleiton. Sendo assim, não conseguindo ampliar o placar. O Bragantino teve 2 chances já nos minutos finais, a melhor delas com Praxedes, que também desperdiçou. O fim de jogo, então, 2-0 o Botafogo que há 3 anos vem caindo na Copa do Brasil nas oitavas de final e nessa temporada tenta fazer diferente agora, inclusive indo para São Paulo, podendo perder por 1 gol de diferença para avançar às quartas de final. Essa foi também a primeira vitória de Davi Ancelotti no comando do Botafogo, jogando aqui no estádio Newton Santos. Até aqui então são 5 jogos, sendo 3 vitórias e 2 empates. As 2 outras vitórias tinham sido longe do Rio de Janeiro. Já o Bragantino chega a 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas consecutivas. Pois é, situações opostas dos dois times, começo de trabalho do David Ancelotti indo bem, o Bragantino num momento delicado, como disse aí o Tiago Carvalho, e o Botafogo, sem sombra de dúvida, foi o senhor do jogo e mereceu essa vitória, mereceu o placar. Vamos ver também aí o que o jornalista Rica Perrone, em seu canal no YouTube, falou sobre a vitória do Botafogo sobre o Bragantino. Rica se declarou ao Botafogo e ao treinador David Ancelotti. Vamos ver aí o que ele falou e já deixa aí o seu like, o seu comentário. O Botafogo, obviamente, que foi muito boa, deu-lhe uma bela de uma caceta no Bragantino porque foi letal. Tá? O Botafogo venceu o jogo porque foi letal, mas algumas coisas no jogo do Botafogo me chamaram muita atenção hoje. Primeira coisa, estatisticamente, o jogo tem 50% de posse de bola para os dois lados, um número semelhante de finalizações, semelhantes de defesas de goleiro, semelhantes até de escanteio, um pouquinho mais para o Botafogo, mas oportunidades de gol criadas, 4-0 para o Botafogo. Então, nós tivemos um time que teve a bola, que não soube se defender tão bem quando precisava e que foi pouco letal, contra um time que foi extremamente letal quando teve as oportunidades e criou oportunidades claras para conseguir matar o jogo. 2-0 mata o resultado? Não mata porque é um Copa do Brasil, como eu sempre falo, mata-mata, um jogo, um pênalti, um cartão vermelho no começo do jogo, muda absolutamente tudo e os cenários são completamente alterados, né? Mas, a grosso modo, você sai com 2-0, é muito bom resultado, acho difícil que o Bragantino reaja e acho que o Fogão vai se classificar sim na Copa do Brasil, merecidamente pelo bom jogo que fez hoje. Destaque o John quando precisou, foda, para variar, o Montoro jogou uma boa partida, o Savarino jogou uma boa partida, o Marlon Freitas sempre joga uma boa partida, Barbosa nem se fala, fez até gol hoje, Cuiabano hoje, bom jogo, Vitinho, bom jogo, e principalmente, me chamou mais atenção, o Botafogo, cara, ganhando o jogo de 2-0, e aí méritos para o Ancelotinho, ganhando o jogo de 2-0, era absolutamente comum você ver o Botafogo no campo de ataque com os 2 laterais e o Barbosa. O Botafogo atacava com 128 pessoas, e isso só era para ter 11. O Botafogo tá jogando fora do regulamento. Alguns posicionamentos ofensivos do Botafogo constrangem o adversário, é um negócio de você se impor de uma maneira do caralho, do tipo, tá 2-0 para mim, mas quando eu tenho a bola, eu vou com os 11 no teu campo. Eu não vou com 2 eu vou com os 11 no seu campo. E eu não tô preocupado com o contra-ataque. Eu vou deixar 2 aqui atrás e é o suficiente para você não vir. Ele intimida
pela personalidade de dominar o jogo, que é uma coisa que eu cobro pra caralho de time grande, que eu acho que time grande tem que ter o protagonismo do jogo, especialmente quando for em casa. Time grande não pode dar a bola pro adversário dentro de casa e ficar ele tentando jogar por uma bola, isso não existe. Os times que fazem isso, como o meu São Paulo às vezes faz, eu acho uma merda. E o Botafogo hoje se propôs de forma muito clara do tipo, ó, nós vamos trocar tapa aqui, eu sei que você também tá bem, mas quem manda aqui sou eu, o jogo é meu, e quem vai decidir aqui o ritmo do jogo sou eu. Então, o Botafogo fez tudo o que se espera dele, né, para conseguir o resultado dentro de casa e fez um resultado merecidíssimo. Parabéns, Botafogo. Acho que a vaga está bem encaminhada. Tem algumas coisas ali do Ancelotinho, você já percebe ali um filhote de Ancelotti, porque o time do Real Madrid é um time muito letal, né? Sempre foi, né? Não comparando, porque obviamente você não pode comparar o que se tem no Real Madrid com o que você tem no Botafogo. Não tem a menor comparação, né? O Real Madrid você tem dinheiro ilimitado, elenco ilimitado. No Botafogo você não tem isso, né? O Botafogo poderia ter feito o terceiro gol e matado hoje? Poderia, mas, cara, não tem nenhum motivo para você acreditar que o Botafogo não vai jogar um bom jogo no jogo de volta. A classificação tá aberta, mas é muito mais pro Botafogo, é 80-20 hoje pro Fogão. Para se classificar é muito importante a Copa do Brasil, já que o brasileiro tá ficando difícil pro Fogão, e foi um grande resultado, mas a maneira de se impor e a maneira de não ficar fazendo gracinha com a bola e tentar matar o jogo é muito clara, que é uma característica que o Ancelotti talvez traga do pai dele, porque o time do Real Madrid é muito letal. O time do Real Madrid é um time que não fica cozinhando a bola no ataque, né? Nos últimos anos, o Real Madrid, quando ele tem a bola, ele corre na direção do gol para fazer o gol. E o Botafogo, hoje, as bolas que teve, muito rapidamente ele tentou finalizar a jogada, jogando de um lado para o outro e tal, para tentar chegar na área e fazer a finalização. É um dinizismo um pouco ao contrário. Ele pode até dar mais posse de bola para o adversário, mas quando ele tem a bola, ele tenta o gol e não tocar a bola ou preservar a posse de bola. Então acho que o Botafogo hoje mostrou um futebol que ele não mostrou contra o Corinthians, né? Até no primeiro tempo até conseguiu, mas de maneira geral, no jogo todo, o Botafogo foi equilibrado, foi letal, levou 4 chances claras de gol contra o adversário, contra nenhuma chance clara de gol do Bragantino. Teve chance de gol, mas não chance clara. E é merecedor, absolutamente elogiável, e o torcedor do Botafogo hoje acho que tem um alívio, né? Depois de ter assistido o jogo contra o Corinthians e ficado meio preocupado, eu acho que hoje ele fala, porra, foi legal, hoje, né, ganhei e joguei bem, não tem motivo para nenhum tipo de queixa nem nada. O Botafogo foi muito bem hoje, gostei, não é o Botafogo, como eu falei aqui outro dia no vídeo, os botafoguenses até ficaram meio assim, falaram, pô, mas como assim um time para daqui a um ano? Cara, é um time que se der certo agora, é do caralho. Mas esse time não foi feito para dar certo agora. Você não contrata o Montoro para ele chegar de imediato e arrebentar. Você contrata o Montoro para ele jogar bem, se adaptar e tal. Daqui a um ano ele vai estar indo no auge. Você contrata alguns jogadores ali para você, por investimento, né? Você coloca jogadores de baixo, de investimento médio, de 5 milhões de euros e tal, que não são soluções, para que daqui a um ano ele seja a solução e você monta. Você acha que o time de 2023 do Botafogo, sem os reforços pontuais que vieram sabendo quem vingou e quem não vingou, o Botafogo teria sido campeão em 24? Não teria. O Tiquinho não faria o que o Igor fez. O ponta-direita não faria o que o Luiz Henrique fez. O meia não faria o que o Almada fez. As trocas são para isso. Você monta um time, vê aonde que funcionou, onde não funcionou, fala, esse aqui espera mais um pouco, não vingou. Esse aqui já vingou, bota no time titular. Esse resolve o meu problema. E aí você é campeão. Então eu acho que o Botafogo está montando um time para competir esse ano, mas principalmente para ser campeão e jogar igual 2024 no ano que vem, quando ele trouxer uma peça ou outra. Eu acho, por exemplo, que a maior peça que o Botafogo precisa buscar é um ponta-direita, porque, na minha opinião, o Arthur não é um jogador que tem o valor de mercado que o mercado enxerga nele. Eu não entendo, não acho ele ruim, mas eu não consigo entender por que o Arthur é o substituto do Luiz Henrique. Eu não consigo entender, eu não acho nem, mas nem no meu sonho o Arthur é o jogador que pode entrar pro lugar do Luiz Henrique, tipo. Ou o Botafogo contratou falando, eu vou comprar um ponta-direita e deixo o Arthur para ser o reserva, tá ótimo, mas o Arthur pro lugar do Luiz Henrique, para mim, é uma loucura, entendeu? Não porque precisa ser igual, mas o Arthur não joga 40% do que o Luiz Henrique joga. Não é que ele joga mais, não, nem 40% do que joga o Luiz Henrique. Então, não é uma coisa que me deixa confortável imaginar que esse seja o time definitivo que o Botafogo esteja montando para buscar um título brasileiro de Libertadores quando por isso que eu acho que o Botafogo está olhando um pouco mais para frente. E o Botafogo venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 2-0 no estádio Newton Santos para quase 30 mil
torcedores. O Botafogo encaminhou aí a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil após a vitória sobre o Bragantino pelo placar de 2-0, gols de Álvaro Montoro, né, um jovem atacante, jovem meia atacante que veio do Vélez, né, está encantando, né, toda a mídia, né, paulista, mídia carioca, a mídia, na imprensa esportiva de todo o Brasil está encantada, né, com esse jogador do Botafogo, onde o Botafogo contratou por 8 milhões de dólares. E o segundo gol foi marcado pelo também argentino, também naturalizado uruguaio, Alexander Barbosa, depois de fazer uma roubada de bola muito importante. Ele fez de cabeça após o cruzamento do lateral esquerdo cuiabano, dando números finais à partida. Botafogo venceu por 2-0. Agora, na próxima quarta-feira, enfrentará o Bragantino, né, em São Paulo, em busca da confirmação da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Botafogo enfrentará no domingo a equipe do Cruzeiro no estádio Newton Santos, né? O Botafogo enfrentou aí nos últimos jogos o Corinthians, Bragantino e agora também jogará no Newton Santos, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, que era líder, né, até a rodada passada, foi ultrapassado nessa rodada e está na segunda colocação, o atual vice-líder, e o Botafogo está ali brigando com 26 pontos, mas tem 2 jogos a menos em relação a alguns dos seus rivais, inclusive em relação ao Cruzeiro. Com isso, o Botafogo pode se aproximar no pelotão de cima entre os 3, 4 melhores do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto isso, o Botafogo também busca no mercado, né, a contratação do ponta direita, de um volante, de um zagueiro e de um centroavante para nos próximos dias reforçar a equipe alvinegra para essa temporada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.